Olá, nesse vídeo nós vamos criar uma tabela com as contas a pagar no mês. Lembrando que estamos construindo um dashboard de contas a pagar que está vinculado a uma massa de dados de movimentação financeira, que contém informações como, por exemplo, a data de vencimento, a filial, o tipo da conta, se é receita ou despesa, a origem, o centro de custo, valores, dentre outras informações. Então, para criar essa conta, essa lista de contas a pagar no mês, é bastante simples. Nós vamos utilizar aqui uma tabela simples e vamos definir aqui as informações que nós queremos visualizar. O nome do credor ou devedor, conforme se é contas a pagar ou receber, a data do vencimento, a origem da conta, o status da conta, se ela já está paga ou não, e o valor. Essas informações por hora são suficientes para o que a gente precisa. Então vamos salvar, vou colocar aqui, lista contas a pagar no mês. Esse vai ser o nome do objeto, então. Pronto, aí está a tabela, então. Demorou um pouquinho para ser carregada, porque ela ainda não está filtrada, O próximo passo, então, vai ser definirmos os filtros dessa tabela. Vou clicar aqui no botão de pré-filtros e eu vou forçar para que traga somente despesas, Eu vou bloquear esse parâmetro para o usuário não selecionar outra coisa além disso. Também vamos selecionar apenas contas a pagar e já pagas, apenas contas do ano atual e do mês atual por padrão. Pronto, agora a tabela já carregou bem mais rapidamente, E agora nós podemos fazer outras melhorias, outras definições. A primeira melhoria que vamos realizar é ligar alguns autofiltros nos cabeçalhos das colunas. Por exemplo, a coluna do nome, do credor devedor, pode ter um autofiltro. A coluna de data de vencimento também. Vamos ligar também na coluna da origem e na coluna do status. Agora que ligamos essas informações, vamos aplicar. Pronto, aí está. Podemos filtrar, por exemplo, somente de um determinado status. Ou podemos filtrar somente de algumas origens. Ou podemos filtrar apenas contas a vencer em determinadas datas. Ou também de alguns determinados clientes. Então, à medida que vamos filtrando, ele vai estabelecendo e vai recarregando a tabela conforme esse filtro. Outra melhoria que podemos fazer é ligar um somatório geral do total. Então, aqui temos o botão de calculadora, que nos permite realizar uma série de operações matemáticas, inclusive equações envolvendo colunas, a criação de grupos, subgrupos, dentre outros. Então, aqui nós temos um total geral que bate com o nosso indicador também de previsto de contas a pagar no mês. O que mais podemos melhorar? Podemos colocar cores para representar as contas a pagar ou já pagas. Então, para isso, nós vamos editar aqui novamente o relatório e justamente na coluna de status vamos criar uma regra de cor. Então, sempre que a conta for paga, nós vamos colocar uma cor e a pagar outra cor. Então, aqui nós vamos colocar um tom de verde na conta já paga e na conta ainda a pagar nós vamos colocar um tom de vermelho. Vamos colocar em negrito também, não vamos mudar o fundo da célula e a coluna que vai ser colorida vai ser a coluna status. Vamos aplicar então. Pronto, aí estão, No caso estamos no início do mês e todas as contas ainda estão para pagar. Vamos fazer um teste então, trocando o filtro do mês, botando o mês anterior. Agora sim, no mês anterior nós temos a maioria das contas pagas e algumas a pagar, então nós vemos que funcionou nossa tabela com a regra de cor e também com os autofiltros e os totais. Lembrando, também temos outros recursos, como por exemplo, ordenação por qualquer coluna, antes que venhamos a exportar em algum formato, como por exemplo, PDF ou planilha editável.